Fala galera, tudo bem? Estou de volta para a gente continuar nosso videocast sobre testes dentro do Visual Studio 2010. Para quem perdeu o episódio anterior, episódio de número 1, a gente comentou sobre criação de testes de unidade, sobre como trabalhar com cobertura de código, fazer análise de testes impactados, testes com fontes de dados, enfim, bastante coisa interessante. Se você perdeu, acesse lá youtube.com/lambda3tv. Legal. E comentando um pouquinho dos nossos treinamentos, de novo, essa parte está presente dentro de alguns treinamentos que a gente ministra lá. Então, se você gostou, visite lá lambda3.com.br/treinamentos. Você vai ver uma série de treinamentos, não só sobre testes, mas sobre Scrum, sobre ALM, TDD, BDD, enfim, bastante coisa legal. Detalhes sobre datas, valores, descontos, tá lá também embaixo, próximas turmas. Ok? Aqui tem meu e-mail, blog, meu Twitter. Eu gostei, eu recebi alguns comentários do último videocast, mas de apenas pessoas elogiando, falando, poxa, legal, quero ver o próximo. Se vocês puderem comentar o que vocês querem ver também, se sentiu falta de, poxa André, você esqueceu de falar isso, comenta mais sobre isso, gostaria de ver tal recurso, bloga lá também, na verdade bloga não, comenta lá que vai ajudar a direcionar para onde que a gente vai com esses videocasts, legal? Vamos lá, dar uma olhada no nosso backlog para esse videocast. Tem bastante coisa, não sei se vai dar para cobrir tudo, mas a ideia é começar a falar sobre testes com métodos privados, mostrar um pouco das classes de asserts, trabalhar com Object Trace Context, dar uma olhada também em alguns atributos de inicialização, finalização, para, sei lá, preparar o seu banco de dados antes de rodar algum teste. Teste ordenado é uma coisa que o pessoal não gosta muito, principalmente os puristas que trabalham com testes, dizem aí que o teste ele tem que ser independente um do outro, e aqui um teste ordenado isso não acontece muito. Enfim, vou mostrar como é que funciona isso. Tem também TDD, integração com build. Vamos ver se a gente consegue cobrir tudo. Se não der, teremos a parte 3, parte 4, enfim, vamos tocando. Bom, vamos lá. Só retomando o projeto que a gente começou, na verdade o projeto que a gente concluiu no último videocast. O que a gente tinha? Uma classe calculadora, uma solução, na verdade uma solução calculadora e uma classe aqui operações básicas. Dentro dessa classe nós temos 4 métodos, as 4 operações básicas: somar, multiplicar, subtrair, dividir, e a gente tinha criado também alguns testes para testar os métodos de soma, mostrar como é que faz teste com fonte de dados, enfim, tá tudo aqui. Vamos só rodar novamente para garantir que está tudo funcionando. Vamos aguardar. Legal, funcionou. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre teste de métodos privados. Tem uma grande discussão em torno desse assunto. Alguns autores dizem que você só tem que testar interfaces públicas, você não tem que se preocupar com o que tem lá dentro. Outros já dizem que você que é importante testar tudo, então métodos privados também se encaixam nesse tudo. Eu não vou entrar no mérito o que é certo e o que é errado, mas se você tiver método privado e quiser testar, eu vou mostrar como é que você faz isso. Tá? Para exemplificar, eu vou transformar o método que eu tenho aqui. Vamos pegar o multiplicar e eu vou alterar o modificador dele aqui, modificador de acesso, para private. Então tá aqui, alterei para private. Se eu compilar, ele já vai me dar um erro. Vai me dar um erro porque a minha classe agora não tem acesso a esse método. Então quando eu chamo aqui o target, que é uma instância de operações básicas, ponto multiplicar, ele me dá um erro, né? A gente vai ter que trabalhar para modificar isso daqui. O que eu tenho? O framework de teste do Visual Studio, o MS Test, ele me traz uma classe que chama Private Object. Então é uma classe que ela vai encapsular algumas chamadas de reflection, e aí eu passo uma instância de operações básicas, passo o nome do meu método através de uma string, a lista de parâmetros, e aí via reflection internamente ele consegue chamar. Tá? Só que a grande vantagem é que ele simplifica muito as chamadas via reflection. Então vamos lá, eu tenho aqui Private Object, vou dar um nome de PO, vou criar uma instância de Private Object e eu vou passar a instância da minha classe onde tem o método que eu quero chamar. Aqui no caso é a target,
Então criei uma instância private object PO igual a new private object target, e eu vou alterar a forma que está sendo chamado. Então, ao invés de chamar o target multiplicar, eu não vou fazer mais isso. Eu vou chamar agora o PO, ok? PO, né? PO, lembrando aí do Scrum. Vou fazer uma chamada ao método invoke, e aí aqui eu vou passar uma string, né? A string vai ser o nome do método que eu quero chamar, né? Ele vai resolver isso daqui em tempo de execução. E aí eu passo a lista de parâmetros. Então eu vou chamar o método multiplicar, passando o parâmetro x, passando o parâmetro y. Como ele resolve isso em tempo de execução, ele não sabe qual que é o tipo, né, de retorno aqui. Ele vai me retornar um object. Como eu sei que eu estou esperando um double, né, esse método multiplicar retorna um double, eu faço o cast aqui. Então, se eu compilar e dar um Ctrl RT para rodar apenas esse teste, deve funcionar. Vamos lá, passou. Então, legal, a gente viu que é bastante simples fazer teste de um método privado, né? Basicamente, eu crio um private object, passo a instância do meu objeto, invoco aqui através de uma string o nome do meu método, passo os parâmetros e resolvido. Isso daqui para testar um método de instância. Se o meu método fosse estático, né? Vamos simular esse cenário também. Eu vou chegar lá no mesmo multiplicar e vou colocar um outro modificador aqui para deixá-lo estático. Compilei, não deve ter nenhum problema, né? O que muda? Se eu for executar agora esse método, como ele está chamando via reflection e ele está esperando encontrar um método de instância, ele vai dar um erro. Então a gente vai ter que alterar. Tá aí, deu erro. E ao invés de usar o private object, eu tenho uma outra classe que é o private type, que ele me permite fazer teste de métodos privados, só que métodos estáticos. Então vou mudar o private type para PT e PT aqui também. Qual que é a diferença? Eu não passo uma instância mais agora, eu passo o tipo. Então, qual que é o meu tipo? Vou colocar aqui um type of operações básicas. Por que eu não passo instância? Porque eu não tenho instância, é um método estático. Então eu tenho aqui meu private type, PT, e agora eu tenho que mudar a chamada, né? Ele vai continuar retornando um double, o nome da minha variável é PT, invoke não existe mais nessa classe, porém existe o invoke static. Ok? Aqui não muda, ele vai continuar chamando o método multiplicar, passando x e y, e isso também deve funcionar. Vamos compilar, Ctrl RT, e se tudo deu certo, deve funcionar. Legal? Beleza. Então passou aqui, vamos continuar. Bom, a gente viu aqui que é bem simples fazer teste de métodos privados, tanto estático como não estático. Seguindo aqui no nosso backlog, a gente vai dar uma olhada nas classes de assert. Então, o que eu tenho aqui? A gente está acostumado a usar assert.arEqual, que é o mais comum, mas tem muita coisa interessante aqui. Vamos olhar só dentro da assert. Eu tenho arEqual e arNotEqual, arSemi, arNotSemi. Então, para todos os métodos que eu tiver aqui dentro, eu devo ter, pelo menos para a grande maioria, métodos negativos, né? Então, eu tenho, por exemplo, um isTrue, vou ter um isFalse, isNull, isNotNull. Tá, e qual que é a diferença? Vamos pegar aqui esses primeiros, o arSemi, né? arSemi e arEqual. O arEqual vai comparar valores das variáveis. arSemi vai comparar referências, se elas apontam para o mesmo local. Ok? Essa é a diferença básica. O fail, se ele encontrar essa linha assert.fail em qualquer parte do meu teste, ele vai falhar automaticamente, tá? Mesmo que aqui no caso, aqui pegando esse exemplo, eu tenho um arEqual que vai funcionar. Então, eu posso passar uma string, vou colocar assert.fail e eu coloco uma mensagem de erro qualquer aqui. Vamos só rodar para ver como é que fica. Né? Independente se ele passou na linha de cima, a hora que ele encontrar o fail, ele já falha o método. Né? Então está aqui, falhou, mensagem de erro. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Inconclusivo, é aquilo que a gente comentou no último videocast. Ele já pode ser, quando eu crio
um teste de unidade através de wizard. Por padrão ele já vem marcado como inconclusivo. Não sei se ele passou ou não, basicamente isso que ele quer dizer. Posso testar se um valor é nulo, se um valor não é nulo, se ele é falso. O que mais? Aqui eu posso verificar se um objeto é de uma determinada instância. Então eu passo um objeto. Então vamos lá, eu quero verificar se meu objeto, sei lá, minha string é do tipo, faço um type of aqui, string, tá? Esse já não é tão utilizado, mas enfim, eu consigo verificar se o meu objeto é de algum tipo. Então isso daqui é o que eu tenho dentro da classe assert, mas eu tenho outras classes também. A gente tem deixa eu pegar aqui, a gente tem a collection assert e a string assert. Vamos dar uma olhada primeiro na collection assert. Tá? Para testar, eu vou criar um método antes. Vou chegar aqui na minha calculadora. Vamos criar uma nova classe chamada, sei lá, de útil. Útil tá bom. Criei a minha classe. E eu vou criar um método que vai retornar uma coleção. Na verdade, ele vai retornar um array. Public vai retornar um array de inteiro. E eu quero obter os 5 primeiros números primos. Não vou passar nada para ele. E o que ele vai me retornar? Vai me retornar um array contendo os 5 primeiros números primos. 1, 3, 5, 7, 11. Acho que é isso. Vamos ver se compila. Legal, compilou. Eu vou criar um teste para ele. Então, só para relembrar o que a gente fez no último videocast, create unit test. Tenho aqui, vai criar no meu projeto de teste. Está aqui. Bom, ele gerou a minha classe de teste. Vamos dar uma olhada no que ele gerou para a gente. Tá? Tirar o inconclusivo. E ele gerou um método de teste aqui para testar os 5 primeiros números primos. Então, qual que é o meu resultado esperado? Exatamente os números primos. Eu vou criar um new aqui, int, e vou passar para ele a sequência 1, 3, 5, 7 e 11. Porém, eu estou comparando agora, são dois resultados que são collections. Então, não faz sentido eu usar o assert.arequal. A gente pode até rodar aqui, para ver o que ele vai comparar. Ops, deu um erro. De novo. Tá, é esperado que ele dê um erro, afinal ele está comparando dois arrays. E, na verdade, o que eu preciso que ele compare são as posições. Então, se a posição 1 do primeiro array é igual à posição 1 do segundo array. A gente já viu que falhou aqui. Qual que é a forma correta de testar esse método? Vamos usar aqui o collection assert. Então, está aqui o collection assert. Ele também tem o arequal, onde eu passo duas coleções. E agora sim deve funcionar. Se ele não me deixar na mão, né? Tá aqui, não me deixou na mão, passou. Só que, como eu comentei, o arequal ele vai comparar posição a posição. Imagina que você está fazendo um teste onde você está testando uma coleção que ela pode retornar em ordem diferente. Né? Você pode ordenar essa coleção e comparar, ou você pode verificar se elas são equivalentes, ou seja, se elas contêm os mesmos valores, mesmo estando em ordens diferentes. Então, vamos simular aqui. Eu vou trocar o 7 de lugar com 11 e vou rodar. Nesse caso, como eu estou chamando o arequal, é esperado que ele dê um erro. Né? Aqui na posição 3, ele deve falar que que não está ok. Exatamente, ó, o elemento do índice 3 não está batendo. Beleza. Como que a gente faz isso? Ao invés de arequal, eu vou usar o equivalente, arquivalent. Então, RT, novamente. Agora sim, elas têm os mesmos valores em ordens diferentes, ou seja, são equivalentes, então deve funcionar. Legal? O que mais que eu tenho dentro de collection? Eu posso verificar se uma coleção é subconjunto da outra, ou se ela não é um subconjunto, se ela contém um determinado valor. O que mais? Posso verificar se todos os elementos de uma coleção são únicos.
se eles são nulos, se eles não são nulos, enfim, tem bastante coisa legal aqui, tá? Para quem trabalha com coleção, é uma mão na roda essa classe. Deixa eu só voltar aqui agora, tá? Ops, tá aqui. E vamos dar uma olhada numa outra classe que é bastante útil também para teste unitário, teste de unidade, que é a string assert. Tá? Então, para isso eu vou criar um novo método. Vou voltar aqui em operações básicas. Na verdade, não, vou voltar no meu projeto útil. E eu vou criar uma classe public string, que ela vai me retornar. Eu vou passar um valor qualquer para ela e ela vai me retornar esse valor formatado como moeda. Então, obter valor formatado como moeda. Vou passar para ele um double valor. Felizmente o .NET facilita bastante a nossa vida com isso. Basta eu fazer um valor, um return valor .toString, e aí tem uma sobrecarga aqui que se eu passar o C indicando currency, ele vai retornar o valor formatado como moeda. Ele assume por padrão a linguagem da máquina, né, a localização da máquina. Eu não sei como é que está a minha aqui, então eu vou forçar isso passando um QToInfo indicando que eu quero padrão brasileiro, então que ele me retorne o R-cifrão moeda brasileira. Tá aqui, compilei. Vamos criar um outro método de teste para esse cara. Tá aqui, obter o valor formatado como moeda. Já deve ter criado aqui, legal. Eu tenho, sei lá, de cara duas formas para testar isso. A primeira, vamos lá, vou passar o valor 10.25. 10.25, o valor esperado é que ele venha com R-cifrão 10,25. Isso já deve funcionar. Legal. Porém, eu posso fazer o mesmo teste usando o string assert. Então vamos lá, string assert. E aqui eu tenho alguns outros métodos. Eu tenho, por exemplo, contém, não contém, começa com, termina com, o match, onde eu posso passar uma expressão regular. Então eu posso fazer esse mesmo teste verificando se o meu valor que retornou do método começa com cifrão. Começou com cifrão, meu teste já passou. Tá? Nem preciso desse expected aqui. Vamos rodar novamente. Beleza, tá aí. Então, com esse último teste do string assert, a gente passa por todas as classes de assert, string assert, collection assert, o próprio assert. Tá aí algumas formas para a gente estender, para melhorar nossos testes. Seguindo aqui no backlog, o que eu tenho? Trace context e atributos de inicialização. Vou mostrar os dois trabalhando juntos, acho que fica melhor. Tá? Então, vou voltar aqui agora no meu operações básicas teste. Na verdade, vamos usar esse aqui que está um pouco menor. Não, esse daqui mesmo. Vou criar um método aqui. Aliás, só explicando antes, né? Eu já dei uma introdução sobre para que serve, na verdade, esses atributos de inicialização. Mas vamos imaginar que eu queira preparar meu banco de dados antes de executar os testes. Eu quero colocar uma massa de dados lá, para depois fazer testes de select, insert, ou ainda, para fazer um teste, eu tenho uma pré-condição que é o browser estar aberto, o usuário está logado no sistema. Então, todas essas pré-condições do meu teste, eu posso definir isso com métodos que fazem a inicialização do meu teste. Como que fica isso na prática? Eu vou criar um método, vou criar aqui um public void pré-condição. Ok. Esse método vai fazer alguma coisa. E aí basta decorar o método com o atributo testInitialize. O que isso significa? Antes de rodar cada método dentro da minha classe, ele vai executar esse método de pré-condição. Vamos colocar aqui alguma coisa. Sim, o próprio, na verdade não é trace context, é o test context. E eu vou escrever
Vou executar o método, dois pontos, e aqui eu uso o meu teste context, passando o test name. Tá? A ideia de mostrar o teste context é que eu tenho muita coisa aqui. Então, eu posso pegar o nome do meu teste, posso escrever no contexto, posso pegar uma página, se eu estiver testando uma página ASP.NET, posso trabalhar com timer. Então, eu passo o begin timer, end timer, e aí ele já consegue medir o tempo que durou o meu método. Enfim, tem bastante coisa legal aqui. Tá? Test name, vou trabalhar com esse test name. Então, a ideia é que antes de começar qualquer teste, ele escreva no meu contexto aqui, que vai executar o método, e aí ele coloca o nome do método. Legal? Vamos ver como é que isso funciona. Vou rodar os meus testes, todos eles, Ctrl R, A. Então aqui, rodou todos os meus testes. Vou dar dois cliques aqui no multiplicar. Olha o que eu tenho aqui de informação adicional. Vou executar o método multiplicar teste. Mesma coisa aqui, vou executar o método subtrair teste. Vou clicar no somar. Olha que engraçado, o somar ele executou 3 vezes. Lembrando que na primeira vez, na verdade no videocast anterior, a gente fez um teste com uma fonte de dados, na verdade um arquivo XML, que eu tenho um arquivo .csv, que eu tenho 3 linhas lá, por isso que ele executou 3 vezes, então executou a pré-condição também 3 vezes. Legal? O que mais que eu tenho de inicializadores aqui, finalizadores? Eu criei a pré-condição, eu posso criar também uma pós-condição. Então, vou copiar isso daqui. E aí, eu vou usar, ao invés do teste initialize, o teste cleanup. Esse cara, vou chamar de pós-condição. E aqui eu executei o método, mesma coisa. Vamos rodar tudo novamente. Tá, vamos olhar aqui, multiplicar teste. Tá aqui, então ele executou primeiro multiplicar teste, depois vou executar o método e executei o método. Então tá aqui, funcionaram nossas pré e pós condições. Legal? Lembrando, com o atributo test initialize e test cleanup, eles serão executados antes e depois de cada método. Ah, André, mas eu quero que ele execute antes de todos os métodos desta minha classe. Eu tenho um outro atributo que é o class initialize. A ideia é muito parecida com essa, tá? Public void, vamos colocar aqui pré-condição classe, e eu coloco o atributo class initialize. Vamos compilar. Na verdade está faltando alguma coisa. Exatamente. O class initialize e o assembly initialize, que é um outro método, se eu não me engano, eles têm que ser estático e eles recebem também o contexto. Teste context. Está aqui. Vamos ver. Beleza, agora foi. Então, qual que é a diferença? Esse daqui, o teste initialize, executa antes e depois de cada teste. O class initialize antes e depois de cada teste. Então, vou começar a testar essa classe, ele executa esse método, roda todos os testes, depois eu posso ter um class cleanup também. Só para ficar mais fácil aqui, voltando no backlog, eu tenho todos esses atributos aqui. Eu tenho teste initialize, teste cleanup, tenho o correspondente para a classe, e se eu quiser algo que vem antes de todas as classes, na verdade, antes de qualquer teste dentro do meu assembly, eu posso usar a mesma forma, teste initialize, teste cleanup, ou assembly initialize e assembly cleanup. Legal? Beleza. Vamos apagar isso aqui. Vamos dar uma olhada agora em testes ordenados.
Então, como que funciona o teste ordenado? Eu posso, na verdade, para que eu usaria isso? Imagina que você tem lá uma bateria de testes, sei lá, 500 testes, e você quer criar um novo teste, só que você quer que esse novo teste execute alguns testes que você já tem, só que de forma ordenada. Como que eu faço isso? Venho aqui no meu Visual Studio, clico com o botão direito no meu projeto de teste, dou um Add, teste ordenado, e aí o que ele vai fazer? Vai me listar os testes que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero primeiro executar o somar, depois o subtrair e dividir. Tem esses três aqui. O dividir tem que ser primeiro. Então, coloquei ele aqui primeiro. Legal. Posso identificar aqui para ele continuar após uma falha, ou se falhar um, já falha tudo. Beleza, tá aqui. Salvei. E ele fica sendo um novo teste. Se eu rodar todos os meus testes, ele vai aparecer aqui na lista. Tá aqui, ó, meu teste ordenado. Se eu clicar dentro dele, tá aqui todos os meus testes que eu executei. Beleza. O que mais que tem pra gente falar? Opa, TDD. Vamos mostrar um exemplo rapidinho de TDD aqui que nós já está com o tempo esgotando. Sabia que não ia dar tempo para falar de tudo. Vamos lá. TDD. Vou voltar aqui para minha classe útil. TDD. Bom, vamos lá com alguns princípios. Primeira coisa, meu teste ele é criado antes do meu código. Então, eu vou criar meu teste. Como eu não tenho código, meu código não vai, na verdade, não vai nem compilar, né? A hora que eu executar o teste. Aí eu vou criar o meu código, já vai começar a compilar. Vou executar a primeira vez, ele tem que falhar. Depois eu faço o meu teste passar e analiso se eu posso melhorar o meu código. Então, a mecânica é essa. Eu crio o meu teste, não vai falhar na compilação, faço o meu teste passar e depois identifico a oportunidade de melhoria. Vamos ver como é que funciona isso. Então eu vou criar aqui um teste method. E vamos criar um teste para testar fatorial. Então vamos lá. Dado fatorial de 2, espero retorno 2. Tá? Vou criar esse método dentro de uma classe útil. Então vou começar a instanciar aqui. Vou chamar target.calcular fatorial. Vou passar 2. Vou atribuir isso a um retorno. E vou verificar assert.arEqual 2 igual ao meu retorno. Então, fatorial de 2, 2 vezes 1, 2. Está aqui. Então, beleza, criei o meu teste. Vou compilar, lembrando, esse método não existe ainda. Aí eu já começo a usar alguns recursos de refactoring. Então, tenho aqui, cria esse método para mim. Legal, criou o meu método. Está aqui, está criado. Legal, então agora o meu código já deve compilar. Beleza, vou rodar esse teste. Bom, meu teste falhou. Obviamente porque eu não implementei nada. E aí na forma de quando eu for implementar o meu método, entra um outro princípio do TDD, que é Baby Steps. Eu vou escrever o mínimo possível de código para que o meu teste passe. Então, se eu estou fazendo um teste aqui, onde o retorno tem que ser 2, estou passando fatorial de 2, qual que é a forma mais fácil? A forma mais fácil é return 2. É bonito? Não vou falar que é bonito, mas para o conceito de TDD, está aqui, vai atender o meu teste. Então, vamos lá, Ctrl RT novamente. E agora, meu teste passou. Beleza. O que eu vou fazer agora? Bom, vou criar novos cenários de testes para identificar se meu método realmente está funcionando. Então, vamos lá. Vou criar um outro método de teste. Dado fatorial de 3,
Ops, 3. Espero o retorno 6. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então, calcular o fatorial de 3. Retorno esperado 6. Vamos rodar novamente. E meu teste está falhando, né? Ele retornou 2, eu estava esperando que ele retornasse 6. Então, vamos lá modificar o meu método agora. Tenho aqui o return 2. Qual que é a forma mais simples de fazer esse método passar? If i igual a 2, return 2. If i igual a 3, return 6. E coloco um return 0 aqui se der algum problema. Legal? Vou rodar meu teste aqui novamente. Esse teste passou. Vou rodar todos os meus testes, ver se essa mudança que eu fiz no meu código não quebrou alguma outra coisa. Beleza, está tudo funcionando. Legal. Então, vamos trabalhar com um novo cenário. Meu novo cenário, dado fatorial de 4. Espero o retorno 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Fatorial de 4, espero 24. Então, passar 4 aqui, ele tem que me retornar 24. Ctrl RT. Beleza, falhou. Vamos fazer o teste passar. Eu posso colocar aqui um outro if, mas aí já entra um outro princípio do TDD, que é sempre verificar se você não tem a oportunidade de melhorar o seu código, né? Eles chamam de bad smell, assim, tá? O seu código está cheirando mal, né? Assim ele já está. Se eu colocar mais um if, vai ficar pior ainda. Então já está na hora de trabalhar o refactor aqui, que é modificar a parte interna do meu método sem afetar a interface externa dele, né? Então, como que eu posso melhorar esse método? Eu vou criar aqui, sei lá, if i igual a 2. Vou mandar ele retornar 2. Se não, return calcular fatorial. Na verdade, i vezes calcular o fatorial de i menos 1. Está aqui. Alterei. Isso aqui é o algoritmo de cálculo de fatorial recursivo. Vou verificar se esse método está passando. Opa, então o meu método está passando. Vou verificar se todos os meus métodos estão funcionando agora. Beleza, tudo passou. Então tá aí, a gente viu o TDD de uma forma muito simplificada, que é, vamos lá, quais são os passos? A ideia básica, eu crio meu teste primeiro, meu código não vai compilar porque eu não tenho nem código, aí gero esse código, ferramentas de refactoring são muito úteis nesse momento. Faço meu teste passar, meu teste passou, identifico que só tenho oportunidade de melhoria. Melhoro o meu código e vou trabalhando com novos cenários de teste. Até eu identificar uma oportunidade de melhoria no meu código, aí eu começo a trabalhar com refatoração. Beleza, passou. Sempre lembrando de não deixar o seu código cheirando mal. Beleza, pessoal? Bom, voltando aqui para o nosso backlog, a gente tinha mais testes com build, coded UI. Isso vai ter que ficar para a próxima parte, que o nosso tempo já estourou. Mas só para relembrar, a gente viu como que eu testo métodos privados, a gente viu algumas classes para trabalhar com asserts, trace context, atributos de inicialização, bastante coisa aí, TDD também agora, testes ordenados. Então fica uma liçãozinha de casa aqui para a gente gravar pelo menos mais um vídeo, onde a gente vai trabalhar com code UI, testes com build. Eu ainda quero falar de Microsoft Test Manager, teste de carga, enfim, na verdade eu estou achando que a gente vai ter pelo menos mais duas partes. Beleza?
Comentem lá se vocês gostaram, o que vocês querem ver, fora isso que eu já comentei. E até a próxima.